Vamos conversar um pouquinho sobre tentação. Na verdade, é sobre não cair na tentação e nós precisamos sempre pensar nesse tema porque as tentações são muitas e às vezes nos falta a vigilância, a sintonia superior necessária para que nós escapemos delas do jeito certinho, direitinho. Então, nós vamos conversar um pouquinho. Eu começo com o dicionário, dizendo para vocês o significado da palavra tentação. Não vou me importar muito com o que está escrito em branco, que são outros significados, mas com o que eu marquei o item 2. Tentação, segundo o dicionário, é o movimento interior que nos provoca, que nos instiga a fazer o mal. Então, a tentação é aquilo que dá aquele comichãozinho que a gente diz assim, não devia fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque é legal, porque me atrai, porque eu tenho essa tendência, enfim, não importa agora o motivo. E ligado a essa questão da tentação, nós espíritas sabemos que existe uma outra palavra que eu também trouxe do dicionário Priberam, que é a palavra obsessão. Da mesma forma, vamos nos focar no item 5 aí, que é o que o dicionário traduz como sendo a explicação espírita, que é a interferência ou influência. Ele diz geralmente negativa, mas é sempre negativa, tá? Por isso que eu tirei o geralmente. E exercida por um espírito sobre o outro. Ou seja, quando um espírito, podendo ser ele encarnado ou desencarnado, influencia o outro, interfere de forma a prejudicá-lo, a levá-lo para o mau caminho ou ter más experiências. E aí eu trago para vocês, para a gente entrar nessa questão toda do não cair em tentação. Eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem eu recomendo, gosto muito particularmente das obras do Divaldo com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E essa obra, Trilhas da Libertação, isso aqui é um pedacinho da sinopse, que está escrito aí no telão para vocês, que diz o seguinte, que essa obra vai tratar de alguns casos de obsessão, como que os espíritos inferiores trabalham para nos tentar, para nos desviar do caminho, e como os bons espíritos, os trabalhadores da luz, fazem para nos orientar, para nos ajudar. Enfim, é uma obra muito boa. Mas por que eu trouxe isso daqui? Vou fazer uma pequena menção a uma passagem do livro, bem reduzida, bem resumida, não trouxe tudo, é bem legal quando vocês leem completo o raciocínio deles, então eu recomendo. Mas, basicamente, houve, lá no capítulo 10, uma eleição para um novo líder de uma facção das trevas. E nessa eleição, eles fazem uma análise sobre o que eles podem fazer para nos prejudicar. Porque o trabalho dessas turbas, dessas equipes, desses times, dessas companhias espirituais inferiores é de nos desviar do caminho reto. Desviar uma instituição espírita, desviar um grupo de uma igreja católica, desviar uma família, desviar um indivíduo de forma que caiam em tentação, ou seja, sejam atraídos para o mau caminho. Mas eu faço um parênteses para dizer, nem toda tentação é provocada por maus espíritos, tá? Porque nós somos espíritos que ainda estamos num nível espiritual de mundo de expiações. Nós ainda temos muitas más tendências, muitas fragilidades morais. Então, eu estou aqui compondo para vocês uma parte do que seriam as tentações. E aí, o comandante desse grupo do astral inferior chega lá, e eles fazendo uma análise do que seria mais produtivo para desviar o ser humano do bom caminho, para trazê-lo para o mau caminho. E aí ele estabelece, esse soberano, um programa, ironizando com o título desse programa de 4 legítimas verdades. Para quem estuda budismo, não é meu caso, mas eu pesquisei, existe lá, o Buda fala sobre o sofrimento, como que o sofrimento acontece, qual é o caminho para o sofrimento, como se impede o sofrimento, enfim. E Buda, então, tem o budismo tem esse título das 4 legítimas verdades, os espíritos colocam as 4 legítimas verdades para
prejudicar. E aí eu vou falar de 4 pontos que os espíritos inferiores trazem para nos tentar. O primeiro deles, eles dizem que é o sexo. A gente sabe que o sexo, o relacionamento sexual, ele é uma questão da natureza humana. Ele tem caráter procriativo, ele tem caráter afetivo até, e ele pode ser usado para o bem. É para o bem que ele foi feito. A natureza cria as coisas para serem bem usadas. E aí o que a análise deles é de que o homem que eu estou falando, o ser humano em geral, é um animal sexual que se compraz do prazer. Todos nós queremos prazer. Eu quero ser feliz, eu quero tomar sorvete, que é gostoso, eu gosto de comer doce, eu quero passear, eu tiro férias. Tem várias coisas que nós procuramos o prazer e a questão sexual é uma delas. Então, os espíritos inferiores dizem, ele deve ser estimulado ao máximo, a perder a compostura, a perder o discernimento, a perder o equilíbrio, a atrair os seus valores, a fazer com que viole as suas responsabilidades, os seus compromissos com os seus companheiros de jornada, com a sua família, com seus amigos. Então, se atrair o animal, porque nós somos seres carnais, ou seja, o espírito vestido de carne, a carne, o corpo é um ser animal, atraído o animal, ou seja, os instintos, a dominação de uma pessoa desequilibrada é uma questão de pouco tempo. Este é o conceito deles para a tentação por este ponto. Eu aponto para vocês aqui, por exemplo, porque a doutrina espírita é muito rica, então eu aponto para vocês aqui uma menção rápida do Livro dos Espíritos, pergunta 969. Kardec faz uma pergunta a respeito da união do casamento e os espíritos respondem. Basicamente, ele diz o seguinte, que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, ou seja, estabelece a solidariedade. Por que o casamento, eu estou colocando em contrapartida a questão do desequilíbrio sexual atraído pelas pessoas que ainda têm essa tendência ou pelos espíritos inferiores? Porque quando nós colocamos um regramento, nós nos unimos pela afetividade, queremos crescer, evoluir juntos, como um time, construirmos uma família, nós acabamos evitando a tentação. E se nós assumimos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com o grupo familiar, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, nós evitamos males maiores. Mas os espíritos continuam, eles dizem que o outro ponto a ser estimulado é o orgulho e o egoísmo. Nós, espíritas, sabemos que o orgulho e o egoísmo são das piores imperfeições e são os geradores de outras imperfeições que nós temos como espíritos ainda em desenvolvimento. Então, eles dizem, fomentar o campeonato da presunção. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo. Exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores. Vou dar um exemplo hipotético. Eu espero que seja hipotético. Eu sou palestrante, estou aqui hoje e acho muito legal estar aqui em cima, entendeu? Nossa, estou num degrau, estou de microfone, estou falando para uma plateia. E aí começa a ser insuflado em mim, seja pelas minhas próprias imperfeições, seja pelas influências de espíritos os quais eu permito que falem comigo e que eu os ouça, e eu começo a ficar presunçosa, começo a ficar vaidosa, começo a me achar. Então, aí eu sou, por que eu estou recebendo o tratamento A, não sou VIP? Por que não tem vaga especial? Por que não tem uma água especial? Por que não tem uma cadeira especial? Percebem? Isso acontece no cotidiano, é no grupo familiar, no trabalho, nas nossas relações humanas. Eles querem estimular as nossas piores imperfeições. São tentações que nos derrubam. Por quê? Porque a gente está muito preocupado consigo mesmo e não consegue enxergar o outro. Se a gente não enxerga o outro, a gente não ama, não respeita, não faz o ato da caridade, enfim, nós acabamos prejudicando a nossa própria jornada enquanto deixamos de ajudar a dos outros. E o Espiritismo, na pergunta 785, diz para nós que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos de progresso, mas de progresso moral, porque progresso intelectual a gente continua desenvolvendo.
Nós vamos continuar com o a nossa parte intelectual se desenvolvendo, eu aprendo coisas novas, eu progrido, eu acabo amadurecendo intelectualmente, mas tem pessoas com uma intelectualidade enorme, com uma bagagem de conhecimento enorme que não tem moral, não desenvolveram. Então, quando nós estamos preocupados demais com o ego e com a vaidade, com o nosso eu e o nosso orgulho, o quanto eu sou melhor, o quanto eu mereço mais, o quanto tudo tem que ser girar em volta de mim e ser para mim, eu não consigo desenvolver moralmente, portanto, eu não desenvolvo outras virtudes, porque nós estamos aqui para desenvolver virtudes. E se a minha imperfeição maior é o orgulho e é o egoísmo, se as minhas, imperfeições são estas, eu acabo tendo dificuldade de melhorar. Eu não enxergo o outro, eu não faço o bem, eu não aprendo o que é o amor, não sei o que é fazer caridade, eu não olho para o meu próximo. Os espíritos também desse livro Trilhas da Libertação dizem que o poder é uma outra tentação que eles trabalham muito e que nós também caímos muito. Eles explicam que o poder é remanescente, ou seja, vem lá dos nossos instintos mais antigos, agressivos, dominadores, arbitrários, e ele se expressa, como que se manifesta? Explorando aqueles que se lhes submetem e desprezando-os ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que me servir, mas eu te desprezo porque você me serve, porque você nem vale nada. É esse o processo de desprezo e subjugação que o poder se investe. O poder é alçapão, ou seja, é aquele buraco, que você se enfia, que não poupa quem quer que lhe caia na trampa, na armadilha. Então, a questão do poder também não é só o político importante ou o político da nossa cidade, não é só o presidente da empresa em que eu trabalho, é o síndico do meu prédio, é o motorista do meu ônibus, qualquer pessoa que tenha qualquer ascendência de poder perante a coletividade, perante o outro, um pai em relação a um filho, um irmão mais velho em relação aos seus irmãos mais novos, não importa. Se essa pessoa estiver com um desequilíbrio na questão da sua visão de mundo, de quanto aquele poder o torna engrandecido, ele se desequilibra, então é um problema. E nós vemos muito, hoje em dia, como as coisas estão muito escancaradas, a gente enxerga claramente esses problemas que estão sendo mencionados aqui, nas nossas pessoas, nos companheiros da nossa jornada aqui no cotidiano, na TV, nos filmes, nas letras de músicas, enfim, por onde a gente assiste, nas redes sociais. Aí eu pergunto, trazendo sobre o poder, eu trago também um pedacinho do Livro dos Espíritos, na pergunta 781, em que nós temos que os Espíritos nos informam que o homem não tem o poder de paralisar a marcha do progresso, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Por exemplo, algum mal político, ele jamais impedirá que determinada comunidade, independente do tipo de poder que ele tem, se um país ou se um vilarejo, se ele pode paralisar aquele progresso, ele pode embaraçar, dificultar a velocidade, mas jamais ele paralisa. Porque o progresso é uma lei. Então, o poder, quando nós nos rendemos à tentação de abusar do poder, nós acabamos fazendo assim, causando transtornos para o nosso próximo, nós causamos um transtorno para nós mesmos mais do que todas as pessoas, porque a evolução, o progresso não pode ser travado, embora dificultado. E por fim, os espíritos do livro lá, que é mencionado, Trilhas da Libertação, diz que o dinheiro é também uma grande tentação. E eu abro um parênteses inicial. Dinheiro não é ruim. Ter poder financeiro não é ruim. Nós vivemos num mundo material em que as pessoas utilizam o dinheiro para o bem e para o mal. E eu posso usar o dinheiro para o bem. E eu posso usar o dinheiro para o mal. Então, nós estamos falando aqui do mau uso
daquela ambição desmedida, daquela questão toda dos desequilíbrios. Então, ele diz aqui nesta obra: o dinheiro que compra vidas e escraviza almas será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, que disfarçada, supera a falsa humildade. E o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Em outras palavras, aquele que tem muito dinheiro, que não precisa se esforçar, que não precisa trabalhar, ele acaba ficando com o caráter fragilizado. Ele não consegue aquele embate da vida que é de eu tenho que fazer para eu comer, para eu vestir, para eu morar, e fazer com que o desafio melhore sua capacidade intelectual e também desenvolva os seus valores até mesmo de empatia. Porque existem pessoas que nunca viram a dificuldade, mas elas poderiam estar desenvolvendo intelectualmente e às vezes estão se drogando, às vezes estão colocando a vida em risco, fazendo viagens mirabolantes, lá, sei lá, pulando de um pico altíssimo, porque ele pode chegar lá, e apesar de ser muito caro, por exemplo, mas tem pessoas que nasceram humildes, acabam enriquecendo e esquecem de onde vieram. E quando elas esquecem, elas se tornam piores do que aquele que não conheceu. Por quê? Porque a pessoa que conheceu o sofrimento e daí o dinheiro tornou-a isolada da dificuldade, ela acaba se perdendo um pouco. Então, por que ele fala que o dinheiro compra vidas e escraviza almas? Nós vemos todos os dias no mundo inteiro, nos noticiários, o quanto uma pessoa se vende a outra que lhe paga um depoimento judicial que não é feito na base da verdade, um voto que é vendido, uma pessoa que faz uma atividade qualquer no cotidiano e que alguém lhe paga para não fazer direito, enfim, ou furar uma fila, comprar um órgão. Tem pessoas que usam as filas de doações de órgãos e tem gente que consegue furar. Então, tudo isso a gente vê como o dinheiro pode ser bem ou mal usado. E neste caso, eu não trouxe o Livro dos Espíritos, eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, item 7, que fala o seguinte, que a riqueza é excitante do orgulho. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre o orgulho ser uma das tentações que se utiliza para derrubar a pessoa incauta, que não está focada em valores maiores? Excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Ou seja, a riqueza acaba favorecendo todos os pontos anteriores que a gente acabou de falar. Porque com o dinheiro tudo isso fica muito mais fácil. Não se segue, porém, não acontece que apesar do dinheiro facilitar tudo o que é de negativo, não se prova que seja impossível o progresso. Não é impossível e ele não deixa de ser um meio de salvação. Quando o próprio Cristo falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, lembrando que o buraco da agulha era a entrada da cidade baixinha e o camelo era grandão e não a agulhinha e o camelo, né? Tudo isso a gente vê que Jesus já alertava que é difícil, mas não é impossível passar pela a nossa encarnação aqui com progresso, através também da questão material. E aí a gente vê a conclusão desse capítulo 10 aqui, que eu só pontuei algumas coisas, a conclusão do comandante das trevas. Ele diz o seguinte: quem é que poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? E aí ele diz, ele mesmo completa: certamente aquele que vencer uma ou mais de uma, tombará noutra ou em várias ao mesmo tempo. Ou seja, sexo, orgulho, egoísmo, poder, riqueza são tentações que derrubam muita gente. E é por isso que eles trabalham muito nesses aspectos. Tudo bem até aqui? A gente tem que prestar atenção nesses assuntos porque são coisas do nosso cotidiano. Todos os nossos filhos, companheiros, colegas, pessoas que passam pela rua por nós, que a gente nunca mais vai ver,
todo mundo tem essas questões na sua existência. E aí a gente vai lembrar de Jesus. Jesus falou para nós vigiarmos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós sabemos o que tem que se fazer. Nós temos a consciência na nossa alma, na nossa mente espiritual, e nós sabemos o que deve ser feito, mas o corpo é um animal. E se nós não controlarmos o animal nos derruba, nos leva para situações ruins. Então, por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Primeiro, vigiai. E aí eu trago para vocês algumas passagens do Novo Testamento, que são as passagens que todos os cristãos de qualquer religião cristã, católicos, diversas linhas dentro da igreja evangélica, das igrejas evangélicas, nós espíritas, inclusive dentro da doutrina, mencionamos passagens do Evangelho. O Novo Testamento é a parte depois que Jesus veio à Terra. Então, os discípulos que andaram com Jesus, com a partida da desencarnação de Jesus, eles se tornaram seus apóstolos. Então, discípulos era o aluno. O apóstolo é que ele vai já falar em seu nome, levar aquela mensagem. Os seus discípulos aprenderam a lição e depois escreveram os seus textos, as histórias que Jesus vivenciou com eles, e eles foram levando essas histórias para frente, multiplicando o conhecimento cristão. E aí eu começo com Mateus. Mateus, no capítulo 26, 41, diz que Jesus, todas essas passagens foram Jesus que trouxe. Vigiai e orai, que eu acabei de citar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu acabei antecipando e eu repito, nós precisamos vigiar, nós precisamos prestar atenção, focar, não passar como a gente faz nos videozinhos dos reels, né, que fala das nossas redes sociais, que a gente fala assim, passou, a gente não está pensando, a gente está olhando e não está captando nada, aprendendo nada, compreendendo nada, só está vendo. E a vida às vezes passa dessa forma. Quando Jesus nos alerta para vigiar e orar, Ele está nos pedindo para nós prestarmos atenção no que estamos falando, no que estamos pensando, no que estamos fazendo, no que estamos sentindo, no que nos motiva. E quando Ele diz para nós orarmos, é para que nós elevemos as nossas energias espirituais, a nossa vibração, e entremos em sintonia com aqueles que nos ajudam. Quem são? Claro, começa no Pai Criador, passa por Jesus, que é o nosso exemplo de vida, o nosso mestre no sentido de tudo aquilo que a gente tem de melhor aprendizado no nosso planeta, os espíritos superiores que vêm através do nosso mentor, que é um espírito elevado, os espíritos que são colaboradores, que servem aos nossos mentores, que são espíritos bem melhores que nós. E esses espíritos que são os nossos espíritos familiares, os nossos espíritos simpáticos, são aqueles que vêm aqui quando a gente vem tomar um passe, assistir uma palestra, eles nos ajudam, nos orientam, nos dão energia, depois que a gente vai dormir, a gente sai, desdobra do corpo e eles vêm conversar conosco. A gente tem que entrar em sintonia com estes bons espíritos. Se nós estivermos vigiando, o que mostra que temos boa vontade em amadurecer, em melhorar, em fazer o que é certo, em não errar mais, em não cair em tentação, se nós fizermos isso e orarmos no sentido de nos sintonizarmos, como eu falei antes, né, entrarmos numa afinidade moral com esses espíritos, nós teremos toda a força para vencer as tentações. Lembrando, repito, que as tentações podem ser provenientes dos espíritos inferiores, mas elas são, primeiro de tudo, provenientes da nossa própria alma, porque nós é que somos imperfeitos. Não importa se nós tivermos uma virtude e qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, vier na nossa orelha falar isso daí não presta, a gente tem a virtude, nada a abalará. Se a gente é abalado, se somos abalados em alguma questão moral, é porque a gente não aprendeu ainda. Então a gente precisa prestar muita atenção. Também Mateus, dessa vez no capítulo 24, 42, Jesus diz, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia vem o vosso Senhor. E é claro,
é uma necessidade de estarmos sempre prontos. Agora, como nós podemos interpretar? Algumas religiões dizem, né, que Jesus voltará e acredita que isso pode acontecer de uma forma material, mas nós aqui, espíritas, não entendemos dessa forma. Nós estamos entendendo que o tempo de sermos selecionados para continuar no mundo de expiações e provas, ou passarmos a um mundo regenerador, que é um mundo de dentro do programa evolutivo dos mundos, é um pouquinho melhor, é o que vem como descanso depois do sofrimento e antecede os mundos felizes, que são melhores ainda. Nós precisamos estar prontos. E nós, espíritas, sabemos, o tempo da regeneração chegou. A Terra já amadureceu, o planeta já está na categoria dos mundos regeneradores, porém, ele não progride sozinho, ele tem uma humanidade, e essa humanidade tem muitas tentações para vencer, tem muitas imperfeições para corrigir, tem muitas virtudes para adquirir. E aí, nós precisamos estar prontos. Se vocês preferirem, a gente precisa estar pronto para o dia que a morte chegar, porque a qualquer momento nós podemos desencarnar. Estamos conectados a este corpo por alguns fios que, pela doença ou por uma violência de um acidente, alguma coisa diferente, pode nos levar daqui. Temos que estar prontos. Ou, então, nesse processo da transição planetária, como é que a gente sabe de que lado nós estamos? As mensagens estavam passando aqui nos telões antes de iniciar a palestra, várias delas estavam falando sobre os nossos cuidados com a vida e como que a gente tem que se comportar. Nós precisamos estar prontos, porque a qualquer momento podem vir nos perguntar. Podem quem? O mundo espiritual, os representantes que vêm até nós, nos perguntar o que você fez da tua vida, o que você fez do teu trabalho, o que você fez da tua inteligência, o que você fez do uso da tua palavra. Enfim, o que nós fizemos da oportunidade que foi nos dada de estar aqui. Considerando que o planeta tem 8 bilhões de almas encarnadas e que varia o número que se diz por aí, mas de 4 a 5, aproximadamente, vezes a mais de espíritos. Então, 8 vezes 5, 40, se eu não estou ruim de matemática, 40 bilhões de espíritos nesse planeta, e nós estamos aqui. Se for 1 para 5, é como um vestibular. Se você não tirar a nota mínima, você não passa. Se você não for melhor que outros 4, você não passa. Então, temos que estar prontos. E para estar prontos, precisamos não cair em tentação. E para não cair em tentação, temos que vigiar. Temos que prestar atenção na vida. A gente está com essa história da internet. Eu adoro internet, adoro rede social. Não estou tendo muito tempo, mas gosto. É um progresso para nós, não é legal? Os jovens aprendem coisas diferentes. Tudo a gente pode pesquisar, ver se é verdade, se não é verdade. Pode discutir, questionar, trocar ideias. Tudo é muito bom. Mas se a gente passar pela vida, pelas oportunidades, como a gente passa nos videozinhos das redes sociais, a gente vai perder uma oportunidade riquíssima de melhorar. E não estaremos vigiando, porque o cérebro tem que prestar atenção. A alma tem que prestar atenção, tem que vigiar. Marcos, um outro apóstolo, 13, 33, 37, diz assim, Jesus, né? Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Percebem como Jesus falou e os apóstolos foram trazendo a mensagem conforme as suas interpretações, conforme as suas memórias das palavras do Cristo, mas todas falam basicamente a mesma coisa? Primeiro vigia, presta atenção. Estar de sobreaviso é o quê? Mais ou menos o que foi dito antes. Não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, estar de sobreaviso é estar pronto. Quando o empregado está de sobreaviso, ele está lá na casa dele, saiu do trabalho, foi lá, foi dormir, mas está o telefonezinho do lado da cama, deu um problema no serviço, telefona para ele falar, vem. Ele está praticamente vestido. Ele vai correndo. É isso que nós precisamos entender da vida. Nós temos que estar de sobreaviso, nós temos que estar vigiando o tempo todo. Nós temos um processo mundial
que extrapola a questão política, mas envolve também as questões políticas, que diz o seguinte: vamos destruir a fé, vamos destruir a família, vamos destruir os valores. Se nós prestássemos mais atenção na vida, nós veríamos que muitas pautas mundiais, elas estão com um pano de fundo, elas estão sempre fundamentadas numa intenção subliminar de destruir todos os valores que fazem com que a gente não caia em tentação e que nós progridamos. Hoje eu vi um vídeo, eu tenho uma amiga que mora na Inglaterra, e ela me mandou um vídeo de hoje mesmo, em que no Reino Unido eles simplesmente decidiram que não se pode mais falar a palavra fé. Por que não pode falar a palavra fé? Porque fé leva ao cristianismo, e tem pessoa que não é cristã. Nós estamos pautando as nossas vidas por uma falsa premissa de respeito às minorias, e eu repito para vocês, é genérico, isso está acontecendo no mundo inteiro, em todas as áreas, como se nós deixarmos de dizer mamãe e papai fizesse com que outra pessoa que não tem mamãe nem papai não sofresse. E não é esse o projeto. O projeto é de destruição destes valores. E eu não duvido que por trás de tantos projetos que parecem até legais, que parecem bons e poderiam ser bons se bem trabalhados, eles viessem de inspiração de grupos de trevas como este do livro Trilhas de Libertação. A vigilância, como diz aqui embaixo, é essencial para que nós possamos cumprir as nossas tarefas. E não só as de amanhã, acordar de manhã, fazer a nossa higiene, tomar nosso café e trabalhar, voltar para casa e arrumar as coisas. Não. As nossas tarefas são ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom colega, um bom amigo, um bom primo, um bom cuidador de um animal, uma boa pessoa caridosa, um bom trabalhador no centro espírita. Percebem? Porque nós assumimos responsabilidades antes de encarnar. E não importa se a gente não lembra, a vida nos coloca no caminho onde devemos estar. E se nós estamos aqui, é porque aqui nós temos que fazer bem feito, direitinho. Lucas 21:36. Lucas também traz a mensagem do Cristo falando sobre vigiar. Ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Ou seja, presta atenção e eleva teu pensamento, para que possais escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, nós, falando da parte da transição planetária, todo mundo está mostrando aquilo que é, aquilo que pensa, aquilo que deseja, aquilo que gosta, aquilo com que tem afinidade. E o mundo está de pernas para o ar. Pernas para o ar. Então, quando ele fala vigia o tempo todo orando para que possa escapar de todas as coisas que tem que suceder, ele quer dizer o seguinte: as tentações virão, os problemas aparecerão, as oportunidades farão com que a gente mostre a que viemos, com o que temos sentimento de afinidade, o que nos atrai. A vigilância e a prece constante, elas nos ajudam a estar prontos, é um preparo para que nós possamos vencer as adversidades. Somos espíritas, por exemplo, sabemos que a morte é um fato, morte do corpo, desencarnação do espírito. Aí, de repente, alguém desencarna na família, a gente arranca os cabelos, não está pronto. Por que não está pronto? Porque não usou o conhecimento, porque não vigiou, porque não está em sintonia com aquilo que diz acreditar. A gente é assim o tempo todo, então a gente precisa despertar, a gente precisa ficar alerta. Em Coríntios, Paulo, desta vez, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, ele escreveu as suas cartas, as suas epístolas mais de 50 anos depois de Jesus, mas Paulo diz em Coríntios o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes.
E o objetivo que eu vim até aqui hoje com este tema é para dizer as palavras de Paulo para vocês, como eu procuro dizer para mim o tempo todo. Seja vigilante, não desvie o foco, não perca a atenção, não deixe de estar em sintonia com Deus, com Jesus, com o teu mentor que fala contigo, que te alerta, que te protege, que te chama a atenção, mas também te dá a mão, te puxa assim para um abraço gostoso, te dá aquele carinho, te inspira. Sejam corajosos, sejam fortes, as dificuldades virão. Nós moramos num planeta de expiações, porque a humanidade ainda não regenerou. E se nós moramos aqui, a gente sabia o que era, sabia por que estávamos aqui. E encarnados que somos, neste momento, digo para vocês, somos altamente privilegiados por saber por que estamos aqui. Então a gente pode até lamuriar um pouquinho, não deveria, mas a gente não pode lamuriar ou reclamar sem fundamento. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei sim, a gente sabe sim. Por fim, eu encerro com esta passagem do Livro dos Espíritos, pergunta 872, que diz assim: façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos. Pausa. Sim, agora nós queremos voltar. Porque no tempo da doutrina espírita, da codificação, ainda não se falava abertamente, ostensivamente, de mundo de regeneração. Mas hoje não tem como mais abafar o fato de que nós estamos sendo selecionados como joio e trigo. Então, hoje, o projeto nosso de espíritos é mantermos-nos alinhados com um mundo regenerador que a Terra está se transformando. E nós ajudarmos na regeneração. Nós ajudarmos no conserto, na reforma, na melhoria desta humanidade, deste planeta. Lá na Gênese, Kardec traz os textos e tem uma passagem lá nos capítulos finais que fala sobre os tempos chegados, em que diz o seguinte, que não se pode construir uma nova humanidade ou uma humanidade regenerada por sobre as instituições e as bases que nós sempre usamos. Elas estão corrompidas, elas estão deterioradas, elas estão desequilibradas. Então, vocês já perceberam que está tudo sendo destruído? Tudo que a gente pensava, que acreditava que era certo, não tem mais onde pisar. Está no projeto de transformação da Terra. É a maior prova de que nós estamos às portas da regeneração. Então, repito, aqui ele fala não voltarmos, eu faço uma pequena correção pessoal, dizendo eu quero voltar para cá, após a presente data, para merecermos ir repousar em um mundo melhor, que será também a Terra. Em um desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem mescla. Nós temos que transformar a Terra, porque a Terra está pronta. A humanidade está dividida. A questão é, vocês querem ficar no mundo regenerado ou vocês querem continuar alimentando as suas tentações, as suas imperfeições e continuar residindo em um mundo de expiações e provas, que de repente será num outro mundo um pouquinho mais atrasado que o nosso. Eu encerro então aqui dizendo para vocês o seguinte: vigiai, orai, amai, trabalhai e façamos, nesse caso, falo para todos nós, estava falando, mas num outro termo, né? Façamos o nosso melhor para que a gente possa, no dia em que tiver que devolver o nosso corpo, que nós possamos dizer assim: Senhor, obrigado pela oportunidade, que nós fizemos o melhor que pudemos para trabalhar, para melhorar, e a gente contribuiu um pouquinho assim. Me ajuda, que agora eu estou pronto para pegar uma outra missão, uma outra oportunidade e reconstruir a Terra junto com o teu amor. Eu encerro aqui e, por orientação, vou fazer a prece de encerramento, pedindo que vocês todos, se essa mensagem tocou os seus corações, que vocês não deixem de sentir o seu coração bater com mais amor, a sua mente trabalhar com mais foco, os seus braços se sentirem impulsionados para o trabalho, as suas mãos se abrirem para se unir a outras mãos, se juntos todos nós vencermos as dificuldades. Não caia em tentação, não cairemos em tentação se não largarmos a mão de Jesus, não cairemos em tentação se nós estivermos ouvindo o nosso mentor, que nós possamos
sentir o envolvimento dos bons espíritos que estão muito felizes nesse momento por saber que a gente quer ser mais luz por onde nós passarmos. Que Deus abençoe, que vocês vão em paz até os seus lares, que retornem cheio de energia e que não esqueçamos, a palavra do dia é vigiar. Que Deus abençoe a todos.